Pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, nesse nosso vídeo de agora a gente vai conversar no nosso penúltimo tópico a respeito de polinômios, tá? E o que a gente vai conversar agora é a respeito a relações de Girardi, tá? Pessoal, isso aqui é um negócio bem simples, tá? Só que o que são essas relações de Girardi? A gente já viu aqui nos vídeos anteriores, tá? Muita coisa em relação às raízes das equações polinomiais, raízes e conjunto de solução. Mas a gente já viu, por exemplo, pessoal, algumas coisas que a gente já sabe lá. Por exemplo, se o termo independente de uma equação polinomial for zero, significa que o zero é a raiz daquela equação polinomial. Quantas vezes? Quanto menor potência do x ali, o menor expoente que a variável apresentar é o número de vezes que o zero vai ser raiz daquele nosso polinômio. Lembrando, tá, pessoal? Isso se o termo independente for zero, que daí o zero é raiz. A gente já viu também que se a soma dos coeficientes der zero, uma das raízes é 1, tá? Então é outra coisa que a gente já viu também. Já vimos que a equação de primeiro grau e principalmente a equação de segundo grau, a equação de segundo grau tem a fórmula de Bhaskara para a gente determinar as raízes. Que o dispositivo de Breuer-Ruffini a gente pode ir usando para ir baixando o grau do polinômio e resolvendo, enfim, facilitando. Já vimos também que existe uma questão de multiplicidade das raízes, que eu posso ter raízes repetidas, certo? Eu posso ter raízes que aparecem mais ou a mesma raiz mais vezes de um polinômio. E aí eu posso usar a multiplicidade dela para ir baixando o grau e conseguir resolver, certo? Pessoal, nesse nosso penúltimo tópico aqui, que são as relações de Girardi, tá? É uma relação que existe entre os coeficientes do polinômio, da equação polinomial, e as suas raízes. Então tem uma relação, pessoal, e se vocês pegarem depois que a gente vê aqui, se pessoal, vocês pegarem qualquer polinômio e a gente for fazendo os testes, tá? Vocês vão ver que essas relações funcionam sempre. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Só para vocês entenderem o que são essas relações, eu vou mostrar as relações de Girardi para um polinômio de grau 2, porque tem a fórmula de Bhaskara para as raízes, então a gente consegue mostrar melhor, e depois a gente vai fazer uma dedução, uma ampliação para as relações em relação ao polinômio de grau 3, grau 4, grau 5 e assim por diante, e depois a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Pessoal, eu vou começar, tá, por um polinômio de grau 2. Certo? Então, ó, pessoal, polinômio de grau 2, na verdade a gente vai falar de equação polinomial aqui, tá, pessoal? Então, ó, eu vou representar aqui algebricamente uma equação polinomial de grau 2, ax² mais bx mais c. Só para a gente lembrar, pessoal, o que a gente já sabe aqui a respeito? Ó, pessoal, esse A, esse B e esse C são os coeficientes, tá? E a gente sabe, tá, que como é uma equação polinomial de segundo grau, tem duas raízes, tá? E como são duas raízes, no caso da equação polinomial de segundo grau, a gente sabe que elas são determinadas pela fórmula de Bhaskara. Uma das raízes é o menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra é o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Só para lembrar, tá, pessoal? A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Lembrando que esse delta é aquele b ao quadrado menos 4ac. Só que aqui o que acontece? O que vai diferenciar uma raiz da outra é o mais ou o menos aqui. Pessoal, aí o que eu quero já de antemão avisar vocês aqui? As relações de Girardi que a gente vai ver aqui, pessoal, elas estão diretamente relacionadas às raízes da equação com esses coeficientes que a gente tem aqui. No caso de um polinômio de segundo grau, A, B e C, tá? Temos duas raízes e três coeficientes. E conforme for ampliando o grau, um polinômio de grau 3 tem 3 raízes e vai ter 4 coeficientes. Um polinômio de grau 4 vai ter 4 raízes e 5 coeficientes. Depois a gente vai fazer a dedução ali, vocês vão ver que tem um esqueminha aqui que a gente monta, que fica bem fácil de estabelecer essas relações a partir do momento que a gente tiver. Mas eu quero fazer elas com vocês com essas duas aqui, ó, pessoal, de grau 2, porque isso aqui é mais fácil da gente ver. Como tem a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes, fica fácil da gente visualizar. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o grau do polinômio está diretamente relacionado ao número de raízes, então grau 2, 2 raízes, grau 3, 3 raízes e assim sucessivamente, e diretamente relacionada ao número de relações que ocorrem para um determinado polinômio. Pessoal, no caso do polinômio de grau 2, existem duas relações entre as raízes.
Uma é a soma dessas duas raízes, pessoal, então x1 mais x2, e a outra é o produto das raízes, pessoal, que é o x1 e o x2. Então quer dizer, ó, pessoal, uma equação polinomial de grau 2, ela gera duas relações de Girardi, duas relações entre as raízes. No caso específico do de grau 2, pessoal, uma relação é a soma e a outra relação é o produto dessas duas raízes. Pessoal, observa o que vai acontecer se eu somar x1 com x2. Pessoal, vou pegar aquilo lá, ó, menos b mais raiz do delta sobre 2a, mais, tá? O menos b menos raiz do delta sobre 2a. Pessoal, agora aqui matemática básica, vejam que algebricamente aqui a gente está somando duas frações com o mesmo denominador, certo? Então, ó, pessoal, eu mantenho o denominador e somo esses numeradores aqui, ó, menos b mais raiz de delta mais menos b menos raiz de delta. Então, ó, menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta. Pessoal, olha só, mais raiz de delta menos raiz de delta cancela, menos b menos 2b dividido pelo 2a. 2 dividido por 2 é 1, portanto, menos b sobre a. Pessoal, ó, aqui olha que simples, a primeira relação de Girardi aqui. Pessoal, o que significa isso ali? Que se vocês pegarem um polinômio de grau 2 e somarem as suas duas raízes... Pessoal, e quando eu falo somar as duas raízes, é assim, ó. Pode ser duas raízes reais diferentes, pode ser duas raízes reais iguais, ou podem ser duas raízes complexas, tanto faz, tá? Se vocês somarem as duas raízes de uma equação de grau 2, pessoal, sempre vai resultar nesse número aqui, que olha quem que é aqui, ó, pessoal, menos b, ou seja, ó, o coeficiente do x oposto dividido pelo a. Simples assim, tá? Soma menos b sobre a. Eu quero que vocês lembrem dessa soma, pessoal, porque a gente vai usar ela para todas as outras relações. Em relação ao produto, pessoal, olha só. Menos b mais raiz do delta sobre 2a vezes menos b menos raiz do delta sobre 2a. Pessoal, aqui é vezes. Como eu estou multiplicando, olha só. Fração multiplicada por fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Pessoal, do numerador, como o quadro aqui é pequeno, eu vou aproveitar uma coisa. Pessoal, é menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Vocês estão vendo que é o mesmo menos b que aparece aqui, ó, mais raiz de delta menos raiz de delta? Pessoal, ó, soma e diferença do menos b e da raiz de delta. Pessoal, o produto da soma pela diferença, ou você faz a distributiva aqui, pessoal, ou lembra que é o quadrado do primeiro, então menos b ao quadrado, tá? Menos o quadrado do segundo. Pessoal, o segundo fator aqui é a raiz de delta, tá? Então, raiz de delta ao quadrado. Pessoal, 2a, aqui como, ó, pessoal, aqui em cima era a soma, então eu fazia MMC, como o denominador era o mesmo, era o 2a, tá bem? Agora aqui é produto, pessoal, então 2a vezes 2a, ó, 2 vezes 2, 4, e a vezes a, 4a ao quadrado, tá? Então, olha só, pessoal, menos b ao quadrado é b quadrado, menos com menos fica mais, b vezes b quadrado, menos, pessoal, abre parênteses aqui, ó, raiz quadrada ao quadrado cancela. Então, ó, pessoal, b quadrado menos o delta, tá? Dividido por 4a ao quadrado. Vou trazer para cá, pessoal. Pessoal, deixa eu só espiar uma coisinha que está cabendo no quadro. Tá? Pessoal, então, ó, b quadrado menos, abre parênteses, ó, pessoal, delta. Lembra do delta, pessoal? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui dividido por 4A ao quadrado. Pessoal, B ao quadrado menos o B ao quadrado, menos com menos, mais 4AC, dividido por 4A quadrado. Opa! Deixa eu arrumar aqui, pessoal, minha letra feia. Então, 4A quadrado. Pessoal, olha aqui, b quadrado com menos b quadrado cancela, 4ac dividido por 4a quadrado. Pessoal, 4 dividido por 4, tá? Deu 1 aqui, a vezes c. Pessoal, e o a ao quadrado é a vezes a. A dividido por a que simplificou, sobrou c sobre a. Ó, tudo isso para mostrar que o produto das duas raízes, pessoal, nada mais é do que c sobre a. Então, vejam vocês aqui, ó, pessoal. Observa bem o que aconteceu com as duas relações que a gente estabeleceu aqui. Pessoal, ó, polinômio de grau 2, duas raízes. A soma das raízes, pessoal, menos b dividido por a. O produto das raízes, pessoal, c dividido por a.
Talvez muitos de vocês, pessoal, tenham até aprendido a determinar as raízes da equação de segundo grau através da soma e do produto, tá? Pessoal, não tem problema nenhum quem aprendeu a achar a raiz de equação de segundo grau usando soma e produto, porque é meio que o método do chute, a gente vai chutando, a gente faz isso aqui, ó, pessoal, menos b sobre a e faz o c sobre a, e aí fica chutando quais são os números que se eu somar dá aquele menos b sobre a, e se eu multiplicar dá o c sobre a. Eu não sou muito fã porque assim, ó, quando é raiz complexa a gente não consegue determinar, e aí tem gente que gasta um tempão às vezes tentando achar as raízes pela soma e pelo produto e as raízes são complexas, nem consegue, tá? Pessoal, quando eu estou dizendo assim, ó, não consegue achar as raízes pelo método chutando, tá? Mas se eu tiver as raízes, independente de serem complexas ou não, toda vez que eu somar as duas, equivale a menos b dividido por a. Toda vez que eu multiplicar as duas, equivale ao c dividido pelo a. Isso aqui não muda. E aí eu vou querer o seguinte, pessoal, deduzir aqui, tá? Aí eu vou só apagar aqui agora para aproveitar o quadro, pessoal, e eu vou montar aqui um esqueminha com vocês, pessoal, para vocês verem como é que a gente determina as demais relações para as outras equações polinomiais, tá? E depois a gente vai fazer os exemplos para vocês verificarem assim, em que momentos isso é importante da gente saber e para a gente usar, tá? Pessoal, olha só, eu vou colocar aqui de novo, eu vou desaparecer do quadro aqui, pessoal, para caber, só botar aqui do lado, ax² mais bx mais c igual a 0. Pessoal, ó, equação de segundo grau tem duas relações, tá, pessoal? A soma, x1 mais x2, menos b sobre a, e o produto, x1 vezes x2, que é c sobre a. Pessoal, eu quero que vocês lembrem dessa soma aqui, que vocês vão ver agora o seguinte, pessoal, eu vou botar aqui um de grau 3, de grau 4 e de grau 5, tá? E vocês vão ver o seguinte, pessoal, para qualquer equação polinomial, se eu somar, tiver uma soma simples que a gente chama, tá, pessoal? Aqui, ó, é a soma de uma por uma das raízes aqui, tá? Se eu somar uma a uma as raízes, pessoal, em qualquer equação polinomial, a soma de uma a uma vai ser menos b sobre a. Então, olha só, pessoal, só para vocês entenderem. Ax ao cubo mais bx² mais cx mais d. Pessoal, isso aqui igual a 0. Presta bem atenção, pessoal. Aqui eu tinha um polinômio de grau 2 e aqui eu tenho um de grau 3. Primeira diferença, pessoal. O polinômio de grau 2 tem duas relações. O polinômio de grau 3, pessoal, tem três relações. Uma soma simples, uma soma de duas em duas e a última relação aqui vai ser o produto simples das raízes. O que é essas relações aqui, pessoal? Como é um polinômio de grau 3, vão ser três raízes, tá? Então a soma simples é x1 mais x2 mais x3. A soma dupla, pessoal, vai funcionar assim, ó. x1 com x2 mais x1 com x3 e mais x2 com x3. Ou seja, pessoal, a gente soma agrupando elas de duas em duas. A terceira relação, pessoal, eu agruparia elas de 3 em 3. Só que no caso do polinômio de grau 3, ó, pessoal, quando eu agrupo elas de 3, ela vira o produto. Então, ó, pessoal, são essas as três relações que a gente pode gerar a partir do polinômio de grau 3. Pessoal, como são três relações, olha só. Essa soma simples aqui, pessoal, não interessa o grau que o meu polinômio tenha. Pessoal, essa soma simples sempre vai ser menos b sobre a. Sempre. Aí, pessoal, vocês vão seguir essa lógica. Pessoal, menos b sobre a. A próxima relação é c sobre a. A próxima, pessoal, no caso aqui do polinômio de grau 3, vai ser menos b sobre a. Pessoal, se vocês prestarem atenção, vocês já estão meio que pegando o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Ó, as relações seguem essa ordem, pessoal. Menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Se vocês prestarem atenção aqui, pessoal, ela começa com menos b sobre a. Em relação ao sinal, pessoal, ela vai intercalando, ó, menos, mais, menos. B, C, D. Pessoal, ou seja, eu vou colocar aqui agora o polinômio de grau 4. Então, ó, um ax na 4, mais bx na 3, mais cx² mais dx mais e igual a 0. Pessoal, presta bem atenção. Grau 2, 1, 2, 3 coeficientes. Grau 3, 1, 2, 3, 4 coeficientes. Grau 4, 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Tá bem? E olha só, pessoal, menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a.
que significa isso aqui, pessoal? Quando eu quero agora, pessoal, eu estou lá num exercício que envolve um polinômio de grau 4 e eu vou precisar usar as relações de Girardi nesse polinômio de grau 4. O que eu sei, pessoal? Que como é grau 4, tem 4 raízes e, consequentemente, 4 relações. Quais são essas 4 relações? Pessoal, soma simples, soma de 2 em 2. A terceira relação, pessoal, vai ser a soma de 3 em 3. E como é grau 4, pessoal, a quarta e última relação é o produto. Tá? Espero que vocês já tenham pego também o que está acontecendo. Pessoal, a primeira relação é a soma simples e a última é sempre o produto. Então, pessoal, aqui ó, na prática seria ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Aqui, pessoal, seria x1, x2 mais x1, x3 mais x1, x4, mais... Pessoal, eu vou botar a reticência, mas só para vocês entenderem. Ó, todas as duplinhas de raízes que a gente conseguir com as raízes aqui. A soma de 3 em 3, pessoal, vai ser x1 vezes x2 vezes x3 mais x1 vezes x2 vezes... x1 vezes x2 vezes x4 mais x1, x2, x3, x4 e aí por diante. Ou seja, pessoal, a soma de 3 em 3. E aí o que acontece, pessoal? A quarta relação seria a soma de 4 em 4, mas aí só tem uma possibilidade, pessoal. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Não tem outro agrupamento, ou seja, é o produto. E aí o que eu faço? Olha só, pessoal. Essas são as 4 relações do polinômio de grau 4. A soma menos b sobre a. Pessoal, menos b sobre a mais c sobre a menos d sobre a e, por último, e sobre a. Pessoal, vê se já pegou aqui, ó, bem intercalando, ó, menos, mais, b sobre a, c sobre a, d sobre a, e sobre a. Ou seja, todas elas é dividido pelo a, tá certo? E assim por diante, pessoal. O que acontece, tá? Pessoal, se eu mudasse, por exemplo, o polinômio de grau 5, vai aumentar uma relação, certo? Tá? Vou até colocar aqui, ó, pessoal, vou apagar esses dois aqui, vamos só fazer rapidinho aqui, vamos botar um de grau 5. Não, de grau 5 não, pessoal, vou botar um de grau 7, tá? Ó, eu vou ter um AX na 7, mais BX na 6, mais CX na 5, mais DX na 4, mais EX na 3, mais FX na 2, mais GX, mais H igual a 0, tá? Pessoal, relações são 7, soma simples, soma de uma em uma, soma de 2 em 2, soma as raízes de 3 em 3, soma de 4 em 4, soma de 5 em 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações aqui. Eita, ó o doido. Pessoal, soma simples era a soma de 1 em 1, soma simples, soma de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, e aí vai vir a soma das 7, pessoal, só que a soma das 7 é uma relação só que é o produto. Então, pessoal, você vai agrupar x1 mais x2 mais x3 até o x7, menos b sobre a. x1, x2, x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6, de 2 em 2, c sobre a. Se eu agrupar, fizer todos os grupinhos de 3 em 3 e somar, menos d sobre a. Soma de 4 em 4, e sobre a. De 5 em 5, menos f sobre a, certo? De 6 em 6, g sobre a. De 7 em 7, menos h sobre a, tá certo? Pessoal, uma coisa que vocês podem fazer, depois se vocês quiserem de tema de casa, ali pode ir desenvolvendo. Pessoal, toda vez que o grau for 4, o produto aqui, ó, a relação é um sinal de positivo. Não significa que o resultado vai ser positivo, porque depende do E e do A ali, por exemplo. Aqui, ó, pessoal, quando o grau é ímpar, o produto termina num... É porque começa no negativo, tá, pessoal? Então, sempre que for grau par, a última relação é... A relação é um sinal de positivo. A relação, tá, pessoal? Não significa o resultado, porque dependendo dos números que eu usar, se um número for negativo e outro for positivo, por exemplo, ali, ó, aquele E e aquele A. Se um é positivo e outro é negativo, o produto é negativo. Mas a relação aqui, ó, é positiva, tá? Aí aqui, ó, pessoal, tem o grau ímpar. A relação é negativa aqui na última. Então, qual é a minha dica para vocês, pessoal? Quando vocês tiverem que usar relações de Girardi para resolver algum problema, a gente vai ver agora nos exemplos que a gente vai fazer, sempre vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Não tem que decorar esse negócio. Gostaria que vocês lembrassem da soma, que é menos b sobre a, e a segunda, que é c sobre a. Ou seja, que a gente vai seguindo aqui a ordem dos coeficientes e vai intercalando os sinais. Então, não precisa decorar. O que eu faço? Eu pego o polinômio lá que eu quiser resolver,
e escrevo ele de acordo com o grau que eu estiver trabalhando, certo? Então vamos ver agora, pessoal. Vou pegar, vou fazer uns exemplos aqui com vocês disso para a gente verificar, tá certo? Pessoal, deixa eu só ver se está gravando, porque esses dias eu fiquei meia hora gravando uma aula e não estava gravando. Então, para ele não perder. Pessoal, escreve aí, vocês que estão em casa, tá com o caderninho aí para anotar, tá? Primeiro exemplo que eu vou colocar aqui, ó, pessoal, diz assim, eu vou pedir para vocês aí de casa copiarem, tá, pessoal? Eu não vou escrever ele todo aqui, mas vocês saberem o que está perguntando. Exemplo 1, tá? Uma das raízes do polinômio, tá? Então, pessoal, uma das raízes do polinômio, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x menos 2 igual a 0, tá? Uma das raízes do polinômio ou da equação polinomial x ao cubo mais 2x quadrado menos 7x menos 2 é 2. Pessoal, uma das raízes é 2. Ponto. Qual é o produto? Olha a pergunta, pessoal. Qual é o produto das outras duas raízes? Pessoal, a pergunta é esta daqui, ó. Produto das outras, tá? Duas raízes. Bom, bora lá. Pessoal, esse exercício aqui, ó, tem dois jeitos da gente fazer, tá? Primeiro pelo seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês de um jeito e depois do outro. Primeiro eu vou usar, pessoal, por exemplo assim, se a gente não tivesse conhecimento das relações de Girardi, tá bem? Então esse aqui eu vou fazer dos dois jeitos para a gente ver por que Girardi aqui ia ajudar a gente, tá? Pessoal, vamos lá, só para vocês me entenderem. Uma das raízes é 2. Pessoal, a minha dica para vocês, toda vez que vocês tiverem que determinar a raiz de equação polinomial, uma dica importante é assim, ó, é gastar 30 segundos olhando para o teu polinômio, tá? Por quê? Pessoal, lembra que a gente viu o seguinte, tá? Se o termo independente for 0, a gente já sabe que uma das raízes é 0. Pessoal, aqui o termo independente é menos 2, o termo independente não é 0, então o número 0 está descartado como raiz, beleza. Outra possibilidade que nós temos é do número 1 ser raiz, mas lembra que para o 1 ser raiz, a soma dos coeficientes tem que dar 0. Bom, pessoal, se eu somar 2 com menos 2 dá 0, só que 1 com menos 7 vai dar menos 6. A soma dos coeficientes não deu 0. Então, nem o 0 e nem o 1 são raízes dessa equação. Essas são aquelas raízes visíveis, que a gente bota o olho e já sabe. Bom, não sei. Como eu não sabia isso, pessoal, mas aí, ops, tem uma informação boa aqui, ó. Uma das raízes dessa equação é o 2. Pessoal, que grau essa equação tem? Essa equação tem grau 3. Pessoal, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma equação de grau 3 que tem 3 raízes. Dessas 3 raízes, uma foi informada, que é o 2. Bom, mas se eu sei uma, eu sei usar Abreu-Ruffini. Se eu usar Abreu-Ruffini com a raiz que está dada, eu baixo um grau, certo? E aí o que acontece, pessoal? Vamos lá, eu tenho grau 3, né? Ó, vou botar a raiz aqui que é o 2. Tá completo, ó, pessoal, x3, x2, x1 e menos 2, então 1, aqui é um 2, tá? Menos 7 e menos 2. Pessoal, baixou o 1, lembra? Multiplicou e somou. 1 vezes 2, 2, 2 mais 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 7 deu 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Pessoal, nós usamos uma raiz do polinômio. Tem que dar 0, tá? Não é qualquer, eu não estou simplesmente dividindo, eu estou usando uma raiz do polinômio. Pessoal, se eu usei a raiz do polinômio e aqui não deu 0, eu fiz alguma conta errada. Ou o polinômio está incompleto e eu não prestei atenção nisso. Então, sempre cuidado, tá, pessoal? Uma coisa é usar o método, o dispositivo do Abreu-Ruffini para fazer a divisão, tá? Outra coisa é usar ele quando eu já sei que o número é raiz. Se é raiz, tem que zerar, tá? Bom, pessoal, mas olha só, que beleza. Aí o que aconteceu? Isso aqui tinha grau 3, pessoal. Isso aqui tem grau 2, ou seja, 1x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Ah, beleza, eu consigo resolver, porque isso aqui é uma equação de grau 2. Então, ó, nessa aqui, pessoal, eu sei que meu A é 1, meu B é 4 e meu C é 1. Vou calcular meu delta, ó, B que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 4 ao quadrado 16, né? 16 menos 4, delta igual a 12. Pessoal, x1 aqui, ó, menos B, x1 e x2, tá, pessoal? Basta. Menos o B que é 4,
mais ou menos a raiz do delta que é 12, 2 vezes o a que é 1. Pessoal, minha raiz x1 vai ser menos 4 mais raiz de 12 sobre 2. E meu x2, pessoal, vai ser menos 4 menos raiz de 12 sobre 2. Tá? Então, pessoal, olha aqui, x1 e x2. A pergunta do nosso exercício foi o produto das outras duas raízes. Então, pessoal, olha só, tinha 3 raízes, x1, x2, x3, tá? Eu vou dizer que essa aqui é o x3, tá? Aí eu achei, uma já estava dada e aqui eu achei as outras duas. Aí a pergunta do problema é o produto das outras duas. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Menos 4 mais raiz de 12 sobre 2 vezes menos 4 menos raiz de 12 sobre 2. Pessoal, isso aqui é o produto. Produto da, ó, menos 4 mais raiz de 12 menos 4 menos raiz de 12, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, menos 4 ao quadrado menos raiz de 12 ao quadrado. E 2 vezes 2, 4. Pessoal, menos 4 ao quadrado, 16, menos raiz de 12 ao quadrado, 12 sobre 4. Pessoal, 16 menos 12, 4. 4 dividido por 4, 1. Pessoal, olha só. 1 não é a raiz, 1 é a resposta do nosso exercício, o produto das outras duas raízes. Tudo bem. Pessoal, só que olha o cálculo todo que a gente fez. Se aqui a gente já soubesse relações de Girardi, vem pra cá. Pessoal, olha aqui. X ao cubo, eu vou só copiar o polinômio aqui de novo, tá, pessoal? Mais 2x ao quadrado, menos 7x mais... Opa! Menos 7x... Minha nossa. Menos 2 igual a 0. Pessoal, o produto das outras duas raízes. Pessoal, quando ficar falando em soma de raízes, produto de raízes, já bota na cabeça assim, ah, dá para usar Girardi, tá? Pessoal, qual é a relação que eu tenho aqui? Como isso aqui é um polinômio de grau 3, pessoal, eu tenho 3 relações. A soma simples, menos b sobre a soma dupla, c sobre a, e o produto das três, que é menos d sobre a. Lembrando, ó, pessoal, que aqui o a é 1, o b é 2, o c é menos 7 e o d é menos 2. Pessoal, aí como é que eu sei qual que é a melhor de eu usar aqui? O problema está me falando o produto das raízes. O produto é essa aqui, ó, pessoal, menos d sobre a. Então eu vou usar essa relação, ó, pessoal, que o produto é menos d sobre a. Pessoal, o produto é x1 vezes x2 vezes x3. Isso aqui igual menos d sobre a. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu não sei quem é o x1, não sei quem é o x2. Eu estou fazendo como se estivesse começando o problema, tá, pessoal? Sem ser isso daqui. Eu sei uma raiz. A raiz que eu sei é 2. Então, ó, pessoal. x1 vezes x2 vezes 2 igual menos d sobre a. Menos da fórmula. D, que é menos 2, dividido pelo a, que é 1. Olha aqui, pessoal. x1 vezes x2 vezes 2 igual menos menos 2, 2 dividido por 1. Pessoal, x1 vezes x2, 2 dividido por 2, 1. Tá aqui a resposta, pessoal. Produto das outras duas. Ó, x1 vezes x2 igual a 1 ali, portanto. Tá? Então, tá aparecendo? Pessoal, tá vendo? Ó, tanto faz um jeito ou outro, mas viram que rápido que foi de determinar ali? Era só usar a relação do produto. E eu ainda fiquei enrolando, produto, mas ó, o que a gente fez, pessoal? Ninguém decorou, tá? Eu não sei decora assim até hoje, tipo, se for a de grau 3, o produto é menos d sobre a. Não. O que eu faço aqui, ó, pessoal? Escreve as relações, escrevo todas. Eu só vou usar uma, ou vou usar mais de uma às vezes, mas assim, ó, eu escrevo todas as relações daquele polinômio. Aqui eu precisar usar, eu puxo ali e uso, tá bem? Então, viram ali, pessoal? Bem legal esse, né? Vamos fazer mais algum outro exemplo aqui. Pessoal, vamos botar aqui um exemplo 2. Tá? No exemplo 2 coloca assim, ó, pessoal. Calcule o valor de K na equação K mais 5x² menos 10x mais 3 igual a 0. Então, ó,
Calcule o valor de k na equação, k mais 5x² menos 10x mais 3, de modo que o produto das raízes seja 3/8. De modo que o produto das raízes seja 3/8. Pessoal, por que num exemplo desses é importante a gente saber as relações de Girardi? Ó, por quê, pessoal? Eu tenho que cuidar o seguinte. Vocês, quando botarem o olho aqui na equação, estão vendo duas letras, tá? Um K aqui e um X aqui. Pessoal, só um é variável, o outro é fixo. Porque o que aconteceu, pessoal? Esse K mais 5, ó, ele é o coeficiente do x ao quadrado. Ou seja, o K mais 5 é o nosso A. O menos 10, pessoal, é o coeficiente do x, é o nosso B. E o 13 é o nosso termo independente, ou o coeficiente do x na zero, que é o nosso C aqui, portanto. Pessoal, a gente precisa descobrir quem é esse K que está relacionado com o A aqui no nosso polinômio. Mas a informação que a gente tem, pessoal, não tem raiz, não tem nada. O que o problema informou para a gente foi o produto das raízes. Sabendo que o produto das raízes foi 3. Pessoal, por que eu sei que eu vou usar Girardi aqui? Porque o próprio exercício está me dizendo, pessoal, que o produto é 3/8. Então ele está afirmando que o produto é. Pessoal, aí o que eu tenho que observar? Ah, o meu polinômio é de grau 2. Então eu tenho duas relações, a soma simples e o produto. A soma sempre é menos b sobre a. Aqui no caso, como são só duas relações, o produto é c sobre a. Certo? Então eu vou vir para cá, pessoal. Produto c sobre a. Ou seja, pessoal, o c dividido pelo a é o produto, que é 3/8. Ah, mas quem é que é o C? O C é 3. Então, 3 dividido pelo A. Quem é que é o A? O A é K mais 5. Isso aqui igual a 3/8. Pessoal, como eu tenho uma igualdade de fração, lembra que multiplica cruzado. Então, ó, 3 vezes K mais 5. Ó, pessoal, K mais 5 vezes 3 igual a 3 vezes 8. Pessoal, aqui eu não preciso multiplicar porque é o seguinte, ó, tem 3 multiplicando do lado esquerdo e tem 3 multiplicando do lado direito. Eu divido os dois lados por 3. O que sobra? Que K mais 5 é igual a 8. Pessoal, esse 5 está somando, eu diminuo o 5 dos dois lados. 5 menos 5, 0. 8 menos 5, 3. K igual a 3. Olha que barbada. Só utilizando a relação do produto ali que o problema me deu. Tá certo? Então, ó, pessoal. Foi o segundo exemplo aqui. Vamos fazer mais um. Pessoal, olha o exemplo 3. Nós vamos fazer 4 exemplos aqui, tá, pessoal? Exemplo número 3. Determine o valor de K na equação. K de novo, tá, pessoal? Mas, ó, determine o valor de K na equação x² menos kx mais 36. Isso aqui igual a 0, tá? Então, determine o valor de K na equação x² menos kx mais 36 igual a 0, de modo que uma das raízes seja o quádruplo da outra. Pessoal, veja bem. Determine o valor de K na equação x² menos kx mais 36 igual a 0, de modo que uma das raízes, tá? O quádruplo da outra. Bom, pessoal, o problema quer saber quem é esse K que apareceu ali. Então, vamos primeiro identificar. Pessoal, uma dica é sempre assim. Primeiro, identificação, tá? Pessoal, polinômio de grau 2, equação de grau 2. Então, meu A é o coeficiente do x ao quadrado, que é 1. Meu B é o coeficiente do x. Pessoal, o coeficiente do x é o menos k. Tá? E meu C é o termo independente, que aqui é 36. Beleza, pessoal. Tem o A, tem o B e tem o C. Tá? Quero saber quem é aquele k. A informação que eu tenho, pessoal, é que uma raiz é o quádruplo da outra. Bom, mas aí eu tenho que cuidar o seguinte, pessoal. O meu polinômio tem grau 2. Quantas raízes tem um polinômio de grau 2? Só 2. Então, pessoal, quando diz que uma raiz é o quádruplo da outra, o que é quádruplo, pessoal? 4 vezes, concorda? Multiplicado por 4. Então, pessoal, quando ele me diz que uma raiz é o quádruplo da outra, eu posso pensar assim, ó, pessoal, que o x1 é 4 vezes o x2. Pessoal, essas são as informações que eu tenho. São duas raízes,
e uma é o quádruplo da outra. Então eu posso dizer que x1 é 4x2, ou o contrário, pessoal, que x2 é 4x1, não faz diferença. Pessoal, aqui vai a minha dica para vocês aqui o seguinte, tá? O que tem a ver? Pessoal, sempre que o problema vem com as informações desse tipo, tá? Uma raiz é múltiplo da outra, é o dobro da outra, é o triplo da outra, é o quádruplo da outra, é a metade da outra, tá? Usem as relações de Girardi. Pessoal, aí o que acontece? Como isso aqui é um polinômio de grau 2, vocês sabem que tem duas relações. A soma, que é menos b sobre a, e tem o produto, que é c sobre a. Pessoal, aqui agora não está muito claro qual delas resolve ou se a gente vai ter que usar mais de uma. Vamos pensar o seguinte, pessoal, a soma é menos b sobre a. Pessoal, a soma significa o seguinte, x1 mais x2 igual menos b sobre a. Pessoal, b é menos k dividido pelo a, que é 1. Isso quer dizer, pessoal, que x1 mais x2 menos k é mais k dividido por 1 é k. Pessoal, aqui a gente concluiu que x1 mais x2 é igual a k. O que eu sei é que o x1 é 4x2. Então, ó, 4x2 mais x2 igual a k. Ou seja, 5x2 igual a k. Pessoal, por enquanto, isso aqui não resolveu o nosso problema. A gente só descobriu que o k é 5x2, tá? Bom, o que aconteceu, pessoal? Eu tinha essa condição, que uma era o quádruplo da outra, tá? Bom, eu sei que se eu tiver esse tipo de informação, é importante usar as relações de Girardi. Quando eu vou substituir na soma, pessoal, troquei o x1 pelo equivalente, troquei o b, troquei o a, só não terminou de resolver, mas indicou um negócio ali pra gente, que o k é 5x2. Bom, mas eu não usei produto, então eu posso vir aqui, ó, pessoal, x1 vezes x2 igual c, que é 36, dividido pelo a, que é 1. Mas eu sei que o x1 é 4x2, então, ó, pessoal, 4x2 vezes o próprio x2 vai ficar igual a 36. Opa, isso aqui eu acho que está resolvendo, pessoal, porque olha aqui, ó, x2 vezes x2 é x2 ao quadrado. Tá multiplicando por 4, eu divido os dois lados por 4. 36 dividido por 4 vai me dar 9. Bom, pessoal, então o que aconteceu? Ó, meu x2 quadrado, x2 ao quadrado igual a 9. Quer dizer que o meu x2, aqui, pessoal, pode ser, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 9. Isso quer dizer, pessoal, que o meu x2 pode ser mais 3 ou o meu x2 pode ser menos 3. Pessoal, eu descobri que o x2 pode ser mais 3 ou menos 3, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, eu descobri o x2 pode ser mais 3 ou menos 3, mas eu queria saber quem é o k. Só que eu sei que o k é 5x2, ó, a gente concluiu lá que o k era 5x2. Então, pessoal, se o x2 for 3, o meu k vai ser 5 vezes 3, 15. Ou, se o x2 for menos 3, pessoal, 5 vezes menos 3, quer dizer que o k é igual a menos 15. Então, pessoal, vai depender de quem for a minha segunda raiz, de quem vai ser o meu x2. Aí meu k pode ser 15 ou menos 15. Só que vejam bem, pessoal, eu tinha uma relação entre as duas raízes e usei a relação de Girardi. Com o produto, eu consegui chegar na forma numérica da raiz aqui. Com a soma, eu tinha relacionado o k com uma das raízes aqui, que era o x2. A partir do momento que eu achei o x2, eu voltei lá no k e substituí. Então, ó, outra aplicação das relações de Girardi, tá bem? E agora, vamos para o nosso quarto e último exemplo deste vídeo aqui. Pessoal, nosso exemplo número 4, ele diz que os números, então pessoal, presta atenção aqui, os números x1, x2 e x3, x1, x2 e x3, são raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Pessoal, vejam bem. Os números x1, x2 e x3 são raízes da equação x ao cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 4. Ponto. Nessas condições, calcule o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Nessas condições, calcule o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, tá bem?
Pessoal, presta atenção no seguinte, tá? Aquela minha dica que eu dei para vocês assim, ó, primeiro eu sempre dou uma espiada, eu dou uma olhada no meu polinômio sempre antes, tá? Pessoal, polinômio de grau 3, o termo independente é zero? Não, não é. Então, descartei o zero como uma possível raiz desse polinômio. A soma dos meus coeficientes dá zero? Não, não dá, pessoal, porque 1 mais 3 é 4, menos 4 é 0, menos 2 dá menos 2. Também descartei o número 1. Ops! Só que assim, ó, é só o 0 e 1 que eu sei tacando o olho que eu já sei. E se tiver raiz complexa que eu sei que vai vir junto conjugado, mas aí o problema me avisa, tá? Me avisa da raiz complexa e eu sei que o conjugado vai ser também. Então, ops! Eu preciso trabalhar com essas raízes, ó, porque o problema está dizendo que x1, x2 e x3 são raízes. Mas eu não tenho nenhuma raiz aqui. E não tenho uma fórmula, porque o polinômio de grau 3 não tem fórmula própria. Se eu soubesse uma raiz, eu tacava Briolo fino, igual a gente fez no primeiro exemplo, tá? E baixava o grau para 2 e aí eu aplico Bhaskara. Bom, mas eu tenho que usar isso aqui. Só que é o seguinte, pessoal, o problema está me dizendo que x1, x2 e x3 são as raízes. Então tem uma relação aqui. Bom, vou trabalhar com isso aqui e vendo o que resulta. Depois eu volto para lá. Pessoal, o que eu preciso visualizar aqui? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 é uma soma de frações, certo? Pessoal, os denominadores são x1, x2 e x3. Aí uma dica importante na matemática, quando meus denominadores são algébricos e eu preciso descobrir o mínimo múltiplo, pessoal, a dica é o produto deles todos. Então, o mínimo múltiplo de x1, x2 e x3, pessoal, é x1 vezes x2 vezes x3. É uma dica importante, porque olha o que apareceu. Se x1, 2 e 3 são as raízes, tá? x1, x2, x3 aqui, ó. Isso que apareceu aqui embaixo, pessoal, nada mais é do que o produto das raízes. Opa, apareceu o produto. Girardi nele, tá? Bom, agora vamos lá, pessoal. Como é que eu faço aqui a soma de fração? Pego o MMC, x1, 2 e 3, divido pelo x1, vai sobrar x2 vezes x3 e multiplico por 1. x2 vezes x3. Mais... Pessoal, x1, 2, 3 dividido por x2, sobrou x1, x3, vezes 1. Então, x1, x3. Mais x1, 2, 3 dividido pelo x3, sobrou x1, x2, vezes 1, x1, x2. Pessoal, dá uma olhadinha naquilo ali. Vou fazer um parênteses aqui pra gente fazer. Pessoal, isso aqui é um polinômio de grau 3. Tem 3 relações para o polinômio de grau 3. A soma simples, a soma de duas em duas e o produto. Lembra que a soma simples é menos b sobre a soma dupla c sobre a e o produto d sobre a aqui, portanto. Tá? Então, pessoal, menos b sobre a, c sobre a e d sobre a. O que acontece? Olha quem é que apareceu aqui em cima, pessoal. x2 vezes x3, mais x1 vezes x3, mais x1 vezes x2. Vocês estão vendo que aqui está a soma de duas em duas? Pessoal, é essa relação aqui, ó. Essa coisa aqui em cima, pessoal, é nada mais nada menos do que a soma dupla. A soma de duas em duas. E aqui embaixo, x1, x2 e x3, pessoal, nada mais é do que o produto. Então vejam bem, pessoal. A soma de duas em duas dividido pelo produto. Pessoal, e aqui faltou uma coisa, ó. Menos b sobre a, c sobre a e menos d sobre a, tá? Pessoal, a gente não está presencialmente aí, mas se tivesse, eu volto e meia faço os negócios assim. Eu erro de propósito para ver se o povo está prestando atenção, tá? Nunca eu erro, bem capaz, tá? Então vocês se preparem assim, ó, sempre tem umas pegadinhas de vez em quando. Eu boto o sinal errado, eu multiplico o número errado, para ver se o pessoal está ligado. Mentira, é assim, tá? Mas olha só, pessoal, aí a brincadeira é essa, tá? Você tem que estar prestando atenção, tá? Aqui já tinha faltando sinal. Então, ó, pessoal, soma de duas em duas, C dividido por A. Produto menos D sobre A. Pessoal, aqui a minha dica, olha só. Mais com menos vai ficar menos. C sobre A dividido por D sobre A. Pessoal, divisão de fração, lá de quando vocês eram criancinha, ó. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A sobre D. Pessoal, tem um A multiplicando e tem um A dividindo. Simplificou aqui. Então, menos C sobre D. Pessoal, olha só. O que a gente está procurando é menos C sobre D. Só vem aqui e pega os coeficientes. Olha aqui, pessoal. O A é 1, o B é menos 2, o C é 3 e o D é menos 4. Pessoal, a resposta é menos C sobre D. Menos o C, que é 3, dividido pelo D, que é menos 4. Menos com menos mais, 3
quarto, está aqui a resposta. Pessoal, vejam bem, a gente não encontrou nenhuma das raízes e mesmo assim conseguiu responder, e sem saber, continuo sem saber o que são as raízes dessa equação aqui, tá bem? Mas a gente resolveu utilizando a relação direta. Então, quer dizer, ele pediu um negócio no que a gente usou os artifícios matemáticos aqui, ó, soma de fração. No que a gente usou o processo de soma de fração, apareceu uma relação que era a soma de duas em duas e outra relação que era o produto. Pegamos as relações e aplicamos o cálculo, tá feita a conta, tá bem? Então, pessoal, esses eram os exemplos que eu queria fazer aqui em relação às relações de Girardi. E aí a gente vai agora para o nosso último vídeo. Nosso próximo vídeo é o último de polinômios, que é o vídeo que vai falar da pesquisa das raízes racionais, tá bom? E aí a gente depois encerra ali polinômios. Então, para esse vídeo era isso daqui. Até o próximo vídeo, portanto.